Muito bem, chegamos à nossa quinta aula dessa disciplina chamada Discipulado Cristão. Estamos falando sobre o método escolhido por Jesus, estamos falando sobre o discipulado desde os dias bíblicos até os dias atuais. E chegamos ao momento da escolha de um discípulo. E uma das perguntas que mais tem sido feitas, mais tem sido repetida pelos interessados em discipulado é o discípulo que escolhe o discipulador ou o discipulador quem escolhe o discípulo? De acordo com os exemplos que nós vemos na Bíblia, na maioria das vezes, é o discipulador que vai ao encontro do discípulo e o convida para segui-lo. Nós temos vários exemplos disso, só pensando em Jesus. Jesus chama os irmãos Pedro e André, Mateus capítulo 4, 18 a 20. Jesus chama os irmãos Tiago e João, Mateus capítulo 4, 21 a 22. Jesus chama Levi ou Mateus, Lucas 5, 27. Sempre há a escolha do discipulador chamando o seu discípulo. Lá no começo, quando nós encontramos Moisés e Josué, a relação é essa. Quando nós olhamos para Elias e Eliseu, a relação é essa. O discipulador chamando o seu discípulo, escolhendo o seu discípulo. Também nós vemos vários outros exemplos bíblicos de pessoas que foram até Jesus e se ofereceram, se candidataram para segui-lo. Você vê isso no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. O mestre não os rejeitou, mas ao explicar as condições, as exigências do discipulado, ou seja, em primeiro lugar, abandonar a tudo para seguir a Jesus, vários deles recuaram e foram embora. Jesus sempre foi muito firme sobre quem poderia ser um discípulo dele. Eu poderia dizer que Jesus tinha um alto padrão. Na escolha do seu discípulo, tenha um alto padrão. Existem alguns indicativos de que a pessoa poderá ser um bom discípulo, poderá dar certo no discipulado. Esses indicativos, essas características são muito importantes. Nós temos a certeza que Deus deseja que cada cristão nascido de novo, convertido a Jesus, deva ser um novo discípulo, deva ser um discípulo de Jesus. Por isso, é desejo de que todas as pessoas em nossas igrejas tenham o privilégio de ter um discipulador. Nós cremos que o discipulado é uma ferramenta insubstituível no crescimento, na maturidade cristã e no ministério cristão. Então, entendemos que todas as pessoas deveriam ter um discipulador desde o dia da sua conversão, desde o momento que optaram por seguir a Jesus. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Muitas igrejas não entendem a importância do discipulado, o valor do discipulado, e deixam isso para lá, não investem. Alguns pastores, alguns líderes não sabem fazer. Algumas igrejas têm outras visões, outras prioridades, mas o nosso desejo, entendemos que à luz da palavra de Deus isso é o correto, que cada crente seja discipulado. Em várias passagens, a Bíblia nos ensina que os discípulos de Jesus devem se conformar com um padrão, um alto padrão. Paulo orienta Timóteo dizendo que apenas homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros sejam discipulados. As qualificações espirituais dos diáconos, dos garçons, dos assistentes sociais da igreja em Jerusalém, deixaria muitos pastores envergonhados. Eram homens que
haviam sido discipulados pelos apóstolos. Nós não vamos estabelecer uma lista interminável de pré-requisitos, de virtudes necessárias, desejáveis para um discípulo. Entenda, isso eu estou falando na escolha, não é depois que o discípulo está pronto. Isso é para começar, para iniciar o discipulado, para convidá-lo para ser seu discípulo. Não é necessário ser perfeito, porque aí ninguém seria discípulo. Por outro lado, nós não podemos rebaixar o padrão. Rebaixar o padrão é rebaixar a qualidade. Rebaixar a qualidade é trazer prejuízo para a igreja, para o testemunho do evangelho, para a multiplicação de discípulos. Então, o padrão é alto, sim, e deve ser mantido esse alto padrão. 5 qualidades necessárias na pessoa que você vai desafiar para ser o seu discípulo. Primeira, ele deseja conhecer intimamente a Deus. Isso é fundamental. Esse é o primeiro passo. Essa é a condição sine qua non para começar um trabalho de discipulado. Se a pessoa não está interessada em ter maior intimidade com Deus, discipulá-la não faz o menor sentido. Não tem lógica. Não há motivo que justifique o discipulado de uma pessoa que não tenha interesse em conhecer a Deus, que não tenha interesse em caminhar com Deus, em ser íntimo de Deus. Aquele desejo ardente, acho que é Pedro que fala na sua epístola, desejai ardentemente o leite espiritual que vos dará o crescimento. Esse desejo ardente tem que existir na vida do candidato ao discipulado. Se não houver esse desejo ardente de crescimento em Deus, de crescimento na palavra, de intimidade com Deus, não faz o menor sentido discipular essa pessoa. Ele deseja conhecer intimamente a Deus? Essa é a primeira pergunta que vai mostrar o padrão do discípulo que nós vamos trabalhar com ele. A segunda qualidade, a segunda característica, ele está disponível. Um coração disponível agrada a Deus. Ser uma pessoa que entenda as suas limitações, mas não se deixa deter, não se deixa paralisar, não se deixa dominar por elas, mas quer crescer. Mas tem que estar disponível. Se não houver disponibilidade de tempo, disposição para aprender, um coração ensinável, não adianta. Você quer discipular uma pessoa, mas essa pessoa nunca tem tempo para você. Ela nunca está disponível, não importa o dia da semana, não importa o horário que você escolha para o encontro de vocês, essa pessoa nunca pode. Eu já trabalhei com gente assim. É tremendamente frustrante. É altamente frustrante. Você marca um horário e a pessoa, em cima da hora, desmarca, dá uma desculpa, diz que não pode, ou simplesmente não aparece. E aí você transfere o encontro para um outro dia, para um outro horário, consulta a pessoa, pergunta se a pessoa estará disponível, se a pessoa poderá fazer o encontro naquele dia, naquele horário, a pessoa confirma e quando chega na hora ela desmarca, ela não aparece, ela dá alguma desculpa, normalmente desculpas esfarrapadas, como se costuma dizer. Seu discípulo está disponível, ele precisará reservar tempo para vocês. Ele precisará gastar tempo contigo e estudando a palavra, lendo a palavra, orando, estudando técnicas de discipulado, aprendendo, se envolvendo no ministério. Então, se não houver disponibilidade, não há discipulado. Esqueça.
Não insista, você vai se frustrar e não vai funcionar. Terceira característica, ele é submisso. Submisso à liderança da igreja. É aquele crente obediente, aquele crente que, além de estar disponível, ele está pronto a obedecer. Como já falamos, o discípulo deve estar disposto a caminhar sempre ao lado do seu líder. Não é ser escravo, não é ser manipulado, não é tornar-se um empregado não remunerado. Na verdade, ele entende que a visão de Deus é essa: existe uma liderança instituída por Deus. E o crente comum, o crente normal, o crente, por assim dizer, o cristão, ele se coloca voluntariamente debaixo dessa liderança espiritual colocada por Deus, dentro de uma visão, dentro de um contexto, dentro de um propósito, dentro de uma comunidade local de fiéis, para obedecer, para submeter-se como ao Senhor. Não é uma pessoa rebelde, não é uma pessoa cheia de ideias próprias, cheia de projetos próprios, cheia de sonhos pessoais. Não vai funcionar. Na vida cristã, na vida de uma forma geral, nós temos que entender que existe o tempo de sonhar, sim. Existe o tempo de realizar sonhos, sim, mas em todo o processo normal de liderança, existe o tempo de nós contribuirmos com os sonhos dos outros, de nós trabalharmos para a concretização dos sonhos dos nossos líderes. Você se submete, você é liderado, você é conduzido até o momento que Deus abre as portas, que as coisas acontecem e você assume uma posição de liderança. E aí você vai trabalhar com os seus sonhos, com os seus projetos, com a sua visão. Quem nunca foi um bom liderado, nunca será um bom líder. Ser submisso é fundamental. Não quer dizer que o discípulo vai obedecê-lo em tudo, que o crente vai obedecer toda e qualquer ordem recebida da liderança, mas é aquela submissão no Senhor. É a disposição de obedecer e contribuir e servir a Deus debaixo de autoridade, debaixo da autoridade de uma outra pessoa. Quarta característica, ele é fiel, fidelidade a Deus e a sua palavra. Entendeu que tem que se submeter à palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus e procura obedecer a palavra de Deus. É fiel à palavra, é fiel ao Senhor, é fiel nos seus dízimos e ofertas, nas suas contribuições, é fiel no trabalho. Esses valores devem estar presentes no coração de um discípulo, pois nas horas difíceis ele escolherá a melhor parte. Fidelidade a Deus, aos princípios bíblicos, fidelidade à liderança, tem a ver com o item anterior, com a submissão. Fidelidade à liderança, fidelidade nos trabalhos da igreja. Tem gente que é visita na igreja. Não serve para o discipulado. Não está pronta para o discipulado. Se você procurar um infiel nesse sentido, você procurar um infiel para discipular, você vai se frustrar, ele não será fiel no discipulado. Não é nem a você, é no discipulado. Não vai aos cultos na igreja, vai aos encontros de discipulado? Não irá. Então, é fiel. Outra coisa, ele procura fazer discípulos. Peraí. Como é que é isso? Como é que ele vai procurar fazer discípulos se ele é um crente novo que ainda não foi discipulado? É muito importante que o novo convertido entenda claramente que ele será usado por Deus para ganhar e discipular outras pessoas. Essa pessoa, mesmo sendo um crente novo, essa pessoa está
falando de Jesus, compartilhando Jesus, levando outras pessoas à igreja, levando outras pessoas ao grupo familiar, à célula, ao pequeno grupo. É uma pessoa que já entendeu a sua responsabilidade de compartilhar o evangelho, porque tem crente velho, crente antigo, que ainda não entendeu isso. Ele acha que a igreja é para ele, que o culto é para ele, que o céu é para ele, e ele está lá. É o crente dos 3 S's: salvo, sentado e satisfeito. Fica ali na igreja e cultivando esses 3 S's: salvo, sentado e satisfeito. E não faz mais nada. Então, o novo convertido, ele tem que estar testemunhando, ele tem que estar levando pessoas à igreja, aos encontros da igreja, ele tem que estar compartilhando a sua fé. Isso é muito importante. Aí você olha para esses itens, o padrão é alto, mas não pode ser diferente. Não rebaixe o padrão. Se você rebaixar o padrão, você terá problemas e você não vai ter sucesso no ministério. Ou você terá um discípulo de baixa qualidade. Um discípulo ineficaz, ineficiente, problemático. E nós já temos tanta gente problemática na igreja. Melhor não criar mais um. Não rebaixe o padrão. Ore diligentemente. Ore diligentemente. Jesus escolheu os 12 somente depois de passar a noite inteira orando a Deus. Lucas 6,12. A seleção de um discípulo exige oração diligente. Junto com seus líderes espirituais, peça a Deus que o leve a pessoa a quem Ele quer que você faça discípulo. Ore, ore muito, ore bastante, ore intensa e insistentemente. Não apresse as coisas, não atropele, não queime etapas no processo. É necessário muita oração na escolha de um discípulo. Selecione com cuidado. Jesus demonstrou compromisso com a seleção de qualidade, escolhendo apenas alguns homens dentre a multidão ou as multidões. Ele tinha 70. Ele tinha multidões, mas ele escolheu 12. Parece-nos que esses 70, me permitam dizer assim, eram membros da igreja. Estavam ali todo dia, em todas as circunstâncias, caminhavam com Jesus, andavam, tanto que quando Jesus manda evangelizar as cidades aonde ele haveria de passar, ele manda os 70, 2 a 2, 35 duplas, anunciando, preparando as cidades, as aldeias, os lugares para receber Jesus. Eram membros da igreja. Alguns tinham até cargos, mas Jesus seleciona para ser discípulos apenas e tão somente 12. Selecione com cuidado. Selecione com muito cuidado, se você não quiser frustrações. E mesmo assim, Judas traiu Jesus. Então não esqueça, selecione com cuidado. Alguns que quiseram estar com ele receberam a resposta de que não poderiam. Os que eram por demais confiantes, Senhor, te seguirei aonde quer que fores. Você não serve, cara. Você tem confiança demais em si mesmo. Senhor, eu posso ir, mas me permita sepultar meu pai. O pai nem estava morto. Provavelmente ele era o filho mais velho e tinha a responsabilidade de cuidar do pai idoso, mas o pai não estava morto, o pai não estava na cama, o pai não estava na UTI. O pai estava vivo. Senhor, negócio é o seguinte, ó, eu até vou te servir depois que meu pai morrer. Prioridade errada. E tinha aqueles que estavam presos a afetos antigos. Senhor, eu vou, mas eu posso ir lá despedir dos meus amigos, fazer uma festa, um banquete, vou me despedir da galera, depois. Esses foram excluídos. Jesus selecionou com extremo cuidado. Não há lugar para todos, apenas para aqueles que estão dentro do padrão,
do alto padrão. Apenas aqueles que apresentam qualidades necessárias e desejáveis para o discipulado. Ao concentrar-se em alguns poucos, Jesus resistiu à tentação de sobrecarregar-se a ponto de não poder ministrar efetivamente. Tinha as multidões, tinha as necessidades, as demandas do dia a dia. Então, se Jesus escolhe 20 discípulos, ele não tem tempo para ministrar aos discípulos. Eu acho que 12 é um ótimo número e já dá trabalho demais. Não tente discipular toda uma igreja. Você, pastor, não caia na utopia, no devaneio de que você é capaz de discipular toda a sua igreja. Você não consegue. Discipule homens e mulheres que discipularão outras pessoas, mas concentre-se num pequeno grupo. Não tente discipular uma igreja inteira, não vai funcionar. Como você vai fazer? Como é esse processo de escolha do discípulo? Primeira coisa que você vai fazer, você vai observar o discípulo, observá-lo de perto. Você vai olhar para o novo convertido, para aquelas pessoas que estão se convertendo na igreja, e você vai ficar observando, procurando nele aquelas 5 características do padrão do discípulo. Você vai analisar, você não vai dizer nada para ele, estou de olho em você, estou prestando atenção, estou pensando em selecionar você, deixa eu analisar. Não. Você simplesmente observa, em silêncio, em segredo, discretamente. Você vai ficar olhando, você vai ficar analisando, você vai perceber tudo o que aquela pessoa faz e não faz. Segundo passo, você vai tomar a iniciativa. Não espere que a pessoa, eu quero que você me discipule. Eu quero que você seja o meu discipulador. Não. Você não vai esperar, você vai tomar a iniciativa. E essa iniciativa começa com uma relação de amizade, com uma relação de fraternidade cristã. Você se aproxima, você se apresenta, caso não se conheçam, você começa a caminhar junto, você começa a promover encontros informais, você começa a cultivar uma amizade, mas ainda não fala, mas ainda não diz nada. Você se aproxima. E depois que você entendeu que essa pessoa preenche os requisitos, que essa pessoa está à altura, está dentro do padrão necessário, desejável, você faz o convite. Olha, eu venho te observando desde que você está na igreja, desde que você converteu, desde que você batizou, eu tenho analisado, eu tenho visto em você algumas coisas assim, e eu gostaria de discipular você. Você aceita ser meu discípulo? Você quer caminhar comigo? Jesus era mais direto, era mais incisivo, era mais impositivo. Vinde após mim. Levi, siga-me. Mas você vai fazer a coisa um pouquinho, você não é Jesus, então você vai chegar sem tanta autoridade, mas você vai fazer o convite. Ao fazer o convite, você vai explicar o relacionamento. Olha, nós vamos caminhar juntos, nós vamos compartilhar muitos momentos, nós vamos ter um encontro semanal durante pelo menos 6 meses, depois nós vamos ter um encontro quinzenal, e vamos trabalhando princípios bíblicos, princípios de crescimento e tal. Aí você explica o relacionamento. Eu vou te conduzir na vida cristã, eu vou te ensinar a viver a vida cristã.
Explicou o relacionamento, comunique a visão. Eu estou te chamando, estou te convidando para que você, a partir de determinado momento, você comece a discipular outras pessoas e treiná-las para discipular outras pessoas, que discipularão outras pessoas. Então, você comunica a visão. Você fala, você não enrola, você não mascara, você não conta partes, você comunica a visão, você mostra para a pessoa o que será o discipulado, o que é o discipulado. E aí você vai deixar que essa pessoa decida. Não vai ficar ligando toda hora, chamando toda hora. Explicou a visão. E sabe o que eu percebi, queridos? Ao longo da minha vida, ao longo da minha caminhada, eu percebi que há pessoas que você faz tudo isso, tudo certinho, tudo dentro dos conformes, e faz o convite. E a pessoa nunca mais te dá satisfação. No começo ela corta caminho, ela foge, e não te dá satisfação, não te dá resposta. E aí? Deixa para lá. Não quer, não quer. É mais fácil a pessoa dizer, olha, não estou pronto, não estou preparado, acho que é demais para mim, não é o momento. Mas tem pessoas que simplesmente desaparecem da sua vida e não lhe dão mais satisfação. Outras continuam, como se nada tivesse acontecido, conversam com você, riem, vão na sua casa, convidam você para ir na casa deles, vão junto a cultos, participam de eventos, mas não te dão a resposta. E aí você já tem a resposta. Não precisa perguntar, e daí, fulano? Não precisa perguntar, você já tem a resposta. Deixe que ele decida, deixe que ela decida. Não insista, não force decisões, não force respostas. Muito bem. Quais são os objetivos do discipulado? Falamos bastante sobre a escolha, viemos assim dentro de um processo nas nossas aulas, já falamos superficialmente, rapidamente sobre os objetivos do discipulado. O grande objetivo é levar a pessoa a viver para a glória de Deus, ok? Mas tem alguns objetivos mais detalhados, mais específicos. Quais são eles? Primeiro, certeza da salvação e de nossa posição em Cristo. Novo convertido, ele precisa ter certeza da salvação. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, muito importante. Não importa qual seja a sua posição teológica. Não importa qual seja a sua posição dentro da soteriologia, arminiana, calvinista, batista, não importa, o novo convertido precisa ter certeza de salvação e de sua posição em Cristo. Uma vez eu estava conversando com um líder de uma denominação, ele era presbítero na sua igreja, um homem com 27 anos de conversão, 27 anos de vida cristã, 27 anos de igreja. E ele falou para mim numa conversa que ele não tinha certeza da sua salvação. Ele esperava, tinha uma esperança, não era certeza, ele tinha uma esperança de estar salvo, de ser salvo um dia. E aqui não é um jogo de palavras e nós não estamos estudando soteriologia, mas apenas lembrando que o salvo, ele tem certeza da sua salvação aqui. Ele não será salvo no futuro, ele é salvo, ele está salvo. E se perder, se não perder, perde, não perde. Essas discussões teológicas, via de regras vazias, inócuas, problemáticas, polêmicas, não vêm ao caso. Não vêm ao caso aqui. Mas eu tenho que ter a certeza de salvação. Eu lembro que eu conversei com aquele irmão e levei-o a caminhar por alguns textos soteriológicos pela Bíblia. E fui mostrando para ele,
E quando nós terminamos aquela nossa longa conversa, ele com lágrimas nos olhos, ele disse: Pastor Delvacir, pela primeira vez em 27 anos, eu tenho certeza da minha salvação. Sabe o que é trágico? É que ele levou 27 anos. Se ele tivesse sido discipulado, e o objetivo do discipulado fosse esse, ele teria, no momento da sua conversão, no momento que iniciasse um discipulado. Segundo objetivo, observância dos fatores fundamentais. Tempo com Deus, oração, contribuição, os mandamentos bíblicos do batismo e da ceia, são fatores fundamentais da vida cristã. E o cristão novo convertido, ele precisa observar, viver, praticar essas coisas. E o discipulado lhe leva a isso. Alguém lhe ensina e lhe cobra. Terceiro, estabilidade nas doutrinas básicas. Já falamos um pouquinho sobre as doutrinas básicas, e essas doutrinas básicas ele tem que ter com conhecimento. Não precisa, repito o que eu disse numa aula anterior, ele não vai se tornar um teólogo, ele não precisa fazer um curso de teologia, ser bacharel, pós-graduado, mestre, doutor, PhD, seja lá o que for. Não, ele precisa conhecer e praticar as doutrinas básicas do cristianismo, da palavra de Deus. Quarto objetivo, cultivar a semelhança de Cristo. Ser parecido com Jesus. Agir como Jesus agiria ou agiu. É aquela grande pergunta que, inclusive, é título de um livro interessantíssimo, Em Seus Passos, o que faria Jesus? É você ser parecido com Jesus, você tornar-se parecido com Jesus, você andar como Jesus andou. Cultivar a semelhança de Cristo é o objetivo do discipulado. Quinto princípio, independência na aplicação e aproveitamento da palavra de Deus. Tem gente que é dependente demais e nas coisas mínimas se sente confuso. Eu mentorei uma pessoa, pastor de uma igreja local, camarada que tinha mais de 20 anos de conversão em vida cristã. E às vezes eu ficava chateado, triste mesmo, porque textos básicos, elementares do Evangelho lhe traziam confusão e dúvidas. Vivia me perguntando o beabá da palavra. Passagens do Evangelho que são lidas, que são pregadas, que são comentadas à exaustão. Ele chegava para mim e dizia: Delvacir, não entendi isso. Como é que isso funciona na minha vida? Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, tem que haver independência na aplicação e no aproveitamento da palavra de Deus. A pessoa tem que ser capaz de ler a Bíblia, de entender a Bíblia, de interpretar a Bíblia, e ele não precisa ser um exegeta, um hermeneuta, mas ele tem que entender os princípios fundamentais da palavra de Deus, aplicar para si mesmo e aproveitar vivendo, colocando em prática no cotidiano. Senão vai ser uma criança o resto da vida. Senão vai ser problemático o resto da vida, manipulado, conduzido por quem quer que seja, porque não é capaz de entender a palavra de Deus sozinho. Sexto objetivo, reprodução dos primeiros objetivos na vida de uma outra pessoa. É quando ele começa a discipular e o seu discípulo começa a caminhar, começa a andar na vida cristã.
Esses são alguns dos objetivos do discipulado. Discipulado, ele é um trabalho difícil. Demanda tempo, demanda esforço, dedicação. Há momentos que você vai desanimar, há momentos que você vai pensar em desistir. E existem alguns fatores motivadores no trabalho do discipulado. Primeiro fator, orar pelo seu discípulo. Ore, interceda. Já falei sobre isso, quero repetir. Ore pelo seu discípulo, busque a Deus pelo seu discípulo, clame ao Senhor diariamente pelo seu discípulo. É muito importante a oração e te motiva. Quando você está orando, você está se energizando para continuar o trabalho do discipulado. Outro fator motivador é amar o seu discípulo. Ame-o com todas as suas forças. Ame-o em todos os momentos. Ame-o apesar dos seus defeitos. Ame o seu discípulo. Dê bom exemplo. Isso motiva. É transmissão de vida, não de conceitos. Reconheça o progresso feito. Quando o seu discípulo fizer alguma coisa bem feita, elogie, reconheça. Olha, muito bem, parabéns, foi bem. Isso motiva o discípulo e você também fica motivado. Repreender quando necessário. Não é fácil, não é gostoso, mas repreensão é necessária, muitas vezes. Outro fator, ensinar de maneira eficiente. Saia da teoria, vai para a prática. Não fique teologizando, não fique no campo da teoria. Ensine coisas práticas e coisas que possam ser aplicadas no dia a dia. Ensine de maneira eficiente, aprenda a ensinar. Aprenda a ensinar. Tenha objetivos definidos. O que você espera? Eu espero isso, 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 isso. Tenha objetivos definidos e persiga os seus objetivos. Isso vai motivar tanto você quanto o seu discípulo. Isso são alguns fatores motivadores no trabalho do discipulado. Participação, faça junto. Faça junto. Participe da vida, do dia a dia, do ministério do seu discípulo e deixe que ele participe também da sua vida, do seu dia a dia, do seu ministério. Entusiasmo, eu gosto dessa expressão entusiasmo. O que é entusiasmo? Entusiasmo vem de 3 expressões gregas, en, theos, asm. Dentro de. Teos é Deus, asme é alma, entusiasmo é ter Deus na alma. Encha a sua alma de Deus, encha-se de Deus, encha o seu coração de Deus, e aí você vai ter entusiasmo. Eu gosto daquele texto quando Davi volta lá da guerra dos filisteus, que ele foi impedido de participar, e aí ele chega e Ziclag, a sua cidade, ela está destruída e as pessoas foram levadas cativas e aquela coisa toda, aí o povo chorou até não ter mais forças e pensar em apedrejar Davi e aquela coisa toda. E aí diz o seguinte o texto: Davi renovou-se no Senhor. Isso é entusiasmo. Isso é entusiasmo. Davi renovou-se no Senhor. Outro fator, autenticidade. Seja você mesmo e leve o seu discípulo à autenticidade, que ele seja ele mesmo. A autenticidade é fundamental. Sou discípulo. Sou chamado para ser discípulo. Sou convidado por Jesus para ser seu discípulo. Sou ordenado por Jesus a fazer discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ide, portanto, fazei discípulos.
Fazer discípulos é uma ordem, não é mais um programa, não é mais uma estratégia, não é mais um modismo, mais uma visão entre tantas. Discipulado é o método de Jesus. O Senhor me chamou, o Senhor me convocou, o Senhor me comissionou, o Senhor me ordenou que fizesse discípulos. Que eu e você possamos investir no discipulado, que eu e você possamos nos dedicar a cumprir a ordem, o mandamento do Senhor, o último mandamento dado por Jesus: fazer discípulos de todas as nações. Não abra mão desse privilégio. Não abra mão desse privilégio. Ouça hoje a voz do Senhor. Ide, portanto, indo, portanto, à medida em que ides, portanto, enquanto estiverdes indo, fazei discípulos. É mandamento que nos traz um privilégio imenso, uma grande responsabilidade e frutos eternos para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.